Olá, como estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixa o seu joinha, porque depois vocês esquecem. Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que recebam as notificações quando colocarmos novos vídeos. Prosseguindo na série de vídeos falando a respeito dos orixás, vamos falar hoje sobre Oxumaré. Oxumaré, filho mais novo e preferido de Nanã, irmão de Omolu. É uma entidade muito antiga. Participou da criação do mundo, enrolando-se ao redor da terra, reunindo a matéria e dando forma ao mundo. É o segundo filho de Nanã, irmão de Ossan, Euá e Obaluaê, que são vinculados ao mistério da morte e do renascimento. Sustenta o universo, controla e põe os astros e o oceano em movimento. Rastejando pelo mundo, desenhou seus vales e rios. É a grande cobra que morde a cauda, representando a continuidade do movimento e do ciclo vital. A cobra é dele e é por isso que no candomblé não se mata a cobra. Sua essência é o movimento, a fertilidade, a continuidade da vida. A comunicação entre o céu e a terra é garantida por Oxumaré. Leva a água dos mares para o céu para que a chuva possa formar-se. É o arco-íris, a grande cobra colorida. Assegura a comunicação entre o mundo sobrenatural, os antepassados e os homens, e por isso é associado ao cordão umbilical. Oxumaré é um orixá bastante cultuado no Brasil, apesar de existirem muitas confusões a respeito dele, principalmente no sincretismo e nos cultos mais afastados do candomblé tradicional africano, como na Umbanda. A confusão começa a partir do nome, já que parte dele também é igual ao nome do orixá feminino Oxum, a Senhora de Água Doce. Algumas correntes da Umbanda, inclusive, costumam dizer que Oxumaré é uma das diferentes formas de Oxum, mas no candomblé tradicional, tal associação é absolutamente rejeitada. São divindades distintas, inclusive quanto aos cultos e à origem. O orixá feminino que se aproxima de Oxumaré é Euá, sua irmã gêmea, que tem domínios parecidos com ele. Oxumaré enrola-se em volta da terra para impedi-la de se desagregar. Rege o princípio da multiplicidade da vida, transcurso de múltiplos e variados destinos. Ele representa também a riqueza, a fortuna, um dos benefícios mais apreciados no mundo dos Yorubás. Em alguns pontos, se confunde com o Vodun da região dos Mari, principal orixá da nação Jeje. Oxumaré tem o poder de regular as chuvas e as secas, já que enquanto o arco-íris brilha, não pode chover. Ao mesmo tempo, a própria existência do arco-íris é a prova de que a água está sendo levada para os céus, em forma de vapor, onde se aglutinará em forma de nuvem, passará por uma transformação química, recuperando o estado líquido e voltará à Terra sobre esta forma, recomeçando tudo de novo,
a evaporação da água, novas nuvens, novas chuvas e assim por diante. Não podemos nos esquecer de que tanto na África, como especialmente no Brasil, a população negra foi continuadamente assediada pela colonização branca. Uma das formas mais utilizadas pelos jesuítas para convencer os negros era sim a repressão física, mas para alguns não bastava o medo de apanhar. Assim é que eles queriam a crença verdadeira e para isso tentavam explicar e codificar a religião dos orixás segundo o ponto de vista cristão, adaptando as divindades, introduzindo a noção de que os orixás seriam santos como os da Igreja Católica. Em busca objetiva do sincretismo, sem dúvida, foi esbarrar em Oxumaré e na cobra. E não há animal mais peçonhento, perigoso e pecador do que ela na mitologia católica. Por isso, não seria difícil para um jesuíta que acreditasse sinceramente nos símbolos de sua visão teológica reconhecer a cobra como mais um sinal da presença dos símbolos católicos na religião dos orixás e nele reconhecer, claro, uma figura que somente poderia trazer o mal. Na verdade, o que se pode abstrair de contradições como as que apresenta o Xumaré e que este orixá, na realidade, é o movimento da ação, da eterna transformação, do contínuo oscilar entre um caminho e o outro que norteia a vida humana. É o orixá da tese e da antítese. Por isso, seu domínio se estende a todos os movimentos regulares, que não podem parar, com a alternância entre a chuva e o bom tempo, o dia e noite, o positivo e o negativo. Conta-se sobre ele que, como cobra, pode ser bastante agressivo e violento, o que leva a morder a própria cauda. Isso gera um movimento moto contínuo, pois, enquanto não largar o próprio rabo, não para de girar, sem controle. Esse movimento representa a rotação da Terra, seu traslado em torno do Sol, sempre repetitivo. Todos os movimentos dos planetas e dos astros do universo, regulados aí pela força da gravidade e pelos princípios que fazem esses processos parecerem imutáveis, eternos ou pelo menos muito duradouros, se comparados com o tempo de vida médio da criatura humana sobre a Terra, não só em termos de espécie, mas principalmente em termos da existência de uma só pessoa. Se esta ação terminasse de repente, o universo como um todo deixaria de existir, sendo substituído imediatamente pelo caos. Esse conceito justifica um preceito tradicional do candomblé, que diz que é necessário alimentar e cuidar de Oxumaré muito bem, pois se ele perder suas forças e morrer, a consequência será nada menos que o fim da vida no mundo. Seu domínio se estende a todos os movimentos regulares que não podem parar, com alternância entre o dia e a noite, o bem e o bom e o mau tempo, ou seja, as chuvas, entre o bem e o mal, ou seja, o positivo e o negativo. Enquanto o arco-íris traz a boa notícia do fim da tempestade, da volta do sol, da possibilidade de movimentação livre e confortável, a cobra é particularmente perigosa para uma civilização das selvas, já que ela está em seu habitat natural.
Pierre Verger acrescenta que Oxumaré está associado ao misterioso, a tudo que implica o conceito de determinação, além dos poderes dos homens, do destino, enfim, é o Senhor de tudo que é alongado. O cordão umbilical, meus irmãos, que está sob seu controle, é enterrado, geralmente com a placenta, sobre uma palmeira que se torna propriedade do recém-nascido, cuja saúde dependerá da boa conservação dessa árvore. Vamos falar um pouco das características. A cor. Na nação Jeje, sua cor é o amarelo e preto de miçangas rajadas. Já no candomblé Queto, suas cores são o verde e amarelo intercaladas. Porém, essas cores definem apenas o fio de contas, pois todas as cores do arco-íris lhe pertencem. Ervas são as mesmas de Oxum, o símbolo, a cobra e o arco-íris, pontos da natureza, próximo da queda da cachoeira. As flores são amarelas, as pedras, ágata, topázio, esmeralda e diamante. O metal, latão, ouro e prata mesclados. Dia da semana é terça-feira. Elemento, água. Saudação, arroboboi. Bebida, água mineral. Animais é a cobra. Comida, batata doce em formato de cobra ou bertalha com ovos. O número é o 14. Data comemorativa, dia 24 de agosto. Sincretismo, São Bartolomeu. Incompatibilidades, sal e água salgada. Vamos falar mais algumas atribuições de Oxumaré. Oxumaré é a renovação contínua, mas em todos os aspectos, em todos os sentidos da vida de um ser. É a renovação do amor na vida dos seres. É onde o amor cedeu lugar à paixão, ou foi substituído pelo ciúme. Então cessa a irradiação de Oxum e inicia-se a dele, que é a diluidora tanto da paixão como do ciúme. Ele dilui a religiosidade já estabelecida na mente de um ser e o conduz emocionalmente a outra religião, cuja doutrina o auxiliará a evoluir no caminho reto. Arquétipo, vamos falar um pouquinho sobre o arquétipo dos filhos de Oxumaré. Seus filhos, assim como conta a lenda de Oxumaré, em sua maioria, no início, passam por muitas dificuldades, sendo quase miseráveis. Porém, mais tarde, dão grande volta em seu caminho, se tornando ricos, poderosos e muitas vezes orgulhosos. Porém, nunca se negam a ajudar quando alguém realmente precisa deles. Não é raro ver um filho de Oxumaré se desfazer de algo seu em favor dos necessitados. Nessa fase estão no arco-íris, a fase mais doce e sincera que possui. São pessoas de temperamento fácil de lidar, estando calmas, porém se tornam terríveis quando com raiva, representando nesse estado a serpente, que vem trazendo o lado negativo de Oxumaré, o seu lado mais perigoso, que é a falsidade e a perversidade. Tudo muda em suas vidas. Os amigos, os romances, as cidades em que moram gostam de mudanças e quando as fases se tornam radicais. Falando um pouquinho sobre as lendas de Oxumaré, como Oxumaré se tornou rico. Oxumaré era babalaô da corte de um rei que, embora fosse muito rico e poderoso, não pagava bem o seu sacerdote, que vivia na pobreza. Certo dia, Oxumaré perguntou a Ifá o que fazer para ter mais dinheiro. Ifá disse que se ele fizesse uma oferenda, se tornaria muito rico. Oxumaré
preparou tudo como devia, mas, no meio do ritual, foi chamado ao palácio, sendo que não podendo interromper o ritual, ele simplesmente não foi. Por esta razão, o rei então suspendeu o seu pagamento. O Xumaré pensava que ia morrer de fome, quando a rainha do reino vizinho o chamou para tratar de seu filho, doente, e como o Xumaré o salvou, a rainha pagou-lhe muito bem. Com medo de perder o adivinho, o rei lhe deu ainda mais riquezas, e assim se cumpriu a promessa de Ifá. O Xumaré se tornou rico. Orixá do arco-íris. Vamos então a este Titã que fala de Oxumaré ser o orixá do arco-íris. Certa vez, Xangô viu Oxumaré passar com todas as cores de seu traje e todo o brilho do seu ouro. Xangô conhecia a fama de Oxumaré de não deixar ninguém dele se aproximar. Preparou então uma armadilha para capturar Oxumaré. Marcou uma audiência em seu palácio. E quando Oxumaré entrou na sala do trono, os soldados o chamaram para a presença de Xangô e fecharam todas as janelas e portas, aprisionando Oxumaré junto com Xangô. Oxumaré ficou desesperado e tentou fugir, mas todas as saídas estavam trancadas pelo lado de fora. Xangô tentava tomar Oxumaré nos braços e Oxumaré escapava, correndo de um canto para o outro. Não havendo como se livrar, Oxumaré pediu a Olorum e Olorum ouviu a sua súplica. No momento em que Xangô imobilizava Oxumaré foi transformado numa cobra, que Xangô largou com nojo e com medo. A cobra deslizou pelo chão, em movimentos rápidos e sinuosos. Havia uma pequena fresta entre a porta e o chão da sala, e foi ali que escapou a cobra, foi por ali que escapou Oxumaré. Assim, Oxumaré livrou-se de Xangô. Quando Oxumaré e Xangô se transformaram em orixás, Oxumaré foi encarregado de levar água da terra para o palácio de Xangô, no Orum, mas Xangô foi proibido de se aproximar de Oxumaré. Como Oxumaré serve a Oxum e Xangô? Quando Xangô e Oxum quiseram se casar, perceberam que seria difícil viverem juntos, pois a casa de Oxum era no fundo do rio e Xangô morava por cima das nuvens. Então resolveram arranjar um criado que facilitasse a comunicação entre os dois. Falaram com Oxumaré, que aceitou servir de mensageiro entre eles. Durante a metade do ano em que o arco-íris, em que ele, Oxumaré, é o arco-íris, ele levava as águas de Oxum para o céu, de modo que não chovia, e a terra ficava seca. Dessa forma, Oxumaré resolveu que nos 6 meses em que fosse cobra, deixaria o serviço. Nesse período, então, Xangô precisava descer até Oxum, de modo que, em razão disso, acontecem os temporais da estação das chuvas. Meus irmãos, estas eram as principais características desse orixá maravilhoso. Não esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que recebam as notificações quando colocarmos novos vídeos. Que Oxumaré nos abençoe hoje e sempre. Arroboboi!